Participar, né? Sejam todos bem-vindos, bom dia a todos, que tenhamos uma boa reunião, uma boa sexta-feira, né, para todo mundo. Hoje é a nossa última reunião, né, Pedagogo em Foco, compartilhamento e feedback. Mesmo quem não vá, a gente participar da jornada 2 do Pedagogo em Foco, de repente quem vai mudar de tema, fique ainda no grupo lá do WhatsApp para saber, né, a inscrição certinho que eu mando por lá. Mas fique no grupo, né? Eu acho que é interessante, como a gente não vai trabalhar a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa. A gente vai trabalhar, vai ter outros materiais, vai ter outros temas aí que a gente vai trabalhar. Eu acho que vai ser bem bacana a jornada 2 também. Então, de repente, né, a gente pode continuar junto aí para a segunda jornada. E aqui, gente, nós vamos hoje, né, fazer o compartilhamento, o feedback. Eu tenho só algumas coisinhas para passar para vocês aqui antes da nossa finalização, né, com as apresentações que a gente vai ter hoje, né, com os colegas aí que vão apresentar. Praticamente metade da turma já apresentou na semana passada, né? Semana passada não, semana retrasada. Semana passada a gente teve feriado, né? Então, hoje nós teremos aí o restante das apresentações. Então, hoje vai ser bem tranquilo para a gente fazer aí a finalização. Então, vamos lá. Aqui, né, só lembrando vocês, mesmo no último dia, né, a gente sempre lembra que verifiquem se vocês estão com a @escola logado de vocês, para não ter problema com a certificação. Sempre que tiver problemas, né, com relação à internet, sempre justifiquem ali por meio do chat também. Também a questão da câmera, né? Lembrem, né? Sempre a gente sabe que nem sempre é possível, mas sempre justifiquem também quando não for possível, porque também contabiliza essa questão no Power BI, tá? Do tempo de permanência de vocês estarem ali com a câmera ligada. Aí a nossa agenda de hoje, a questão aqui dos objetivos, né? A nossa introdução, 10 minutos, check-out, que é a avaliação da jornada, que eu vou passar para vocês, 5 minutos. Aí o compartilhamento, né, dos colegas que vão apresentar hoje, 60 minutos. E para concluir, 5 minutinhos, que são os momentos finais da reunião. Aí os objetivos, né, da reunião de hoje, e nós fizemos isso sempre, né, gente, cada reunião nós refletimos sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, então isso nós faremos hoje na saída, né, da jornada 1, mas acabamos fazendo ao longo da jornada também essa reflexão, né, do que a gente foi aprendendo e construindo juntos aqui no nosso grupo, né, ao longo da jornada, passo a passo, a cada, né, semana que a gente foi se encontrando. O objetivo também de valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica, então é algo assim que estamos valorizando por meio da nossa planilha compartilhada, que é a planilha de apresentação, que vocês colocaram o nome de vocês para a sequência das apresentações, e lá estamos fazendo também o feedback das apresentações. Cada um de vocês está também colocando o feedback da apresentação dos colegas de vocês, e é isso que nós estamos fazendo também, né? Fizemos na R8 com as primeiras apresentações,
e continuaremos hoje para fechar, né, fazer esse fechamento com a valorização do feedback, né, a ferramenta para aprimorar a nossa prática pedagógica e inspirar aqui cada um de nós por meio da troca de experiência entre os colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. Então, tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos construindo aqui ao longo do grupo de estudos, é tudo em prol dos estudantes, né? Transformar o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Todos os documentos que nós estamos trabalhando, todo o amparo, né, desde o assessoramento da hora atividade, o acompanhamento, né, identificando quais as habilidades que os estudantes já detêm, quais as habilidades que eles têm dificuldade, né, como que vai ser avançado. Então, todas essas identificações, toda a parte documental que a gente estudou até aqui, que a gente organizou, que a gente aplicou, tudo isso foi em função do quê? Do processo ensino-aprendizagem dos estudantes, né? Nada foi fora disso, fora desse objetivo, né? Então, todo esse processo que a gente construiu aqui no grupo de estudos, e aplicamos no nosso dia a dia, na nossa prática, com os professores, com os pais, né, dos estudantes, com os estudantes propriamente dizendo, foi em benefício da aprendizagem deles, para melhorar o processo de ensino-aprendizagem deles. E aqui, gente, eu vou passar para vocês aqui uma atividade final de conclusão de curso, pode-se dizer, tá? É uma atividade bem simples, que é para a gente refletir mesmo sobre como foi o nosso grupo de estudos, tá? O que, que vocês vão fazer? Cada um de vocês vai escolher um slide. Eu vou pôr o documento aqui no chat, tá? São 33 slides. Então, vocês vão rolar ali e vão escolher um que vocês se identifiquem com a imagem que vai aparecer. Só cuidem para não escrever em cima da imagem que de repente o colega já escreveu e já está escrevendo, né? Vão colocar o nome de vocês, né, no slide e vão escrever uma tagline. O que é uma tagline? Uma tagline é uma frase chamativa, uma frase, uma palavra, algo chamativo que vai representar para vocês uma essência, uma ideia, tá? Nesse último encontro, que vai fazer vocês refletirem sobre essa temporada do grupo de estudos da nossa jornada 1, que nós vivenciamos, os momentos que vocês, de repente, lembram que, de repente, vocês, em algum momento do grupo de estudos que chamou a atenção de vocês, que vocês acharam que foi interessante, né? Então, isso é uma tagline, uma frase chamativa, que representa uma essência, uma ideia principal, como se fosse um cartaz de um filme, digamos assim, uma tagline, tá? E aí vocês vão colocar, pode ser em uma palavra ou uma frase simples, algo curto, tá? Que vai representar a essência, a ideia principal, só que referente ao grupo de estudo sobre essa jornada 1, né? O que vocês sentiram, o que chamou a atenção de vocês, o que essa jornada 1, né, do nosso grupo de estudos do Pedagogo em Foco representou para vocês, tá? Então, acabei de colocar no chat o documento, vocês vão acessar o documento, vão escolher um slide, né, de uma imagem que de repente vocês se identifiquem. Caso vocês não se identifiquem com nenhuma, vocês vão escolher uma, enfim, que de repente vocês achem bonita, né? Coloca o nome de vocês e daí digita essa tagline, que é uma essência, uma frase, algo curto que chama atenção, que representa a essência da, né, a ideia principal dessa temporada do grupo de estudos para você.
tá? Vou dar uns minutinhos aqui para vocês escreverem lá. Então, eu tenho 33 slides, tá, gente? Então, podem rolar lá para baixo e escolher uma, tem imagens repetidas para vocês escolherem à vontade aí. Vou colocar no Class também, que foi pedido. Já postei lá. Vou dar uns minutinhos, tá, gente? Já retomo aqui com vocês. Pessoal, vi que vocês já estão ali
conseguindo finalizar. Legal, né? Essa atividade é uma atividade para finalizar, né? O nosso encontro de hoje. Eu vou retomar essas taglines no final, tá, das apresentações. Eu vou deixar o pessoal apresentar tranquilo, e aí, se sobrar tempo no final da reunião, aí retomamos essas taglines para vocês mostrarem, né? Eu compartilho aqui, e aí vocês mostram ali o que vocês fizeram, né? Eu vi ali que ficaram bem bacanas. E aí, claro, eu vou guardar aqui, vai ficar armazenado no Drive, vocês também vão ter acesso, né? E eu vou guardar ali, vai ficar guardado com bastante carinho dessa finalização da jornada de vocês. Mas se der tempo, no final da reunião, nós retomamos essas taglines para vocês mostrarem ali o que vocês fizeram, que ficou bem bacana. Mas primeiro vamos dar sequência nas apresentações para o pessoal apresentar tranquilo, né? E aí, depois, se der tempo, a gente retoma as taglines lá no finalzinho da nossa reunião, tá? Vou passar para vocês, gente, já no chat também, o checkout, tá? Vou pôr no chat também, porque o checkout ele é um pouquinho extenso para preencher. Não precisa preencher agora, mas de repente vocês já deixam aberto aí para preencher depois. Então, eu já vou disponibilizar também para vocês aqui no chat o formulário do checkout. Já está também afixado, tá? Para que vocês não percam, já fixei a mensagem. Então, o checkout, ele é um formulário de avaliação da jornada 1 como um todo. Então, é importante que vocês façam essa avaliação, porque ele é o formulário de avaliação da saída de vocês da temporada, da jornada 1. Então, vocês fizeram o check-in quando vocês entraram na jornada, quando vocês iniciaram a jornada. A cada reunião, vocês fizeram uma avaliação da reunião que eu trabalhei aqui com vocês, e hoje vocês vão fazer o check-out, que é a avaliação da saída de vocês da jornada. Então, já disponibilizei no chat, tá? Claro, quem quiser já ir preenchendo, pode ir preenchendo, mas quem não quiser preencher agora, pode já deixar de repente ele aberto e pode preencher depois com calma, tá? Mas ele já está disponibilizado ali para vocês, tá bom? Que é importante para vocês fazerem. Estamos aqui, né? Episódio 10, o compartilhamento feedback. E aqui, gente, vou passar para vocês. Em setembro, nós teremos o quarto congresso, tá? O quarto congresso vai acontecer em setembro. Então, nesse quarto congresso, vocês vão poder fazer, né, inscrições aí de trabalhos, até de trabalhos aí que vocês desenvolvem e trabalhos de estudantes aí que vocês têm, dos estudantes aí da escola de vocês, né? Nós vamos ter a feira de inovação e protagonismo estudantil, mesa redonda, relato oral. E essas inscrições, elas estão acontecendo do dia 14 e vão até o dia 1º de junho, dessas atividades, para o congresso que vai acontecer em setembro. Aí, para vocês terem maiores informações, tem um linkzinho aqui no final do rodapé desse slide, ó. Ele é linkado, é só vocês clicarem em cima dele que vocês vão ter acesso às informações e vão conseguir fazer essas inscrições, tá? Então, é só acessar lá no Class o material de hoje, tá? Os slides de hoje, é o slide de número 8. Aí vocês clicam aqui nesse link que está em azul para vocês obterem maiores informações, né, de quais trabalhos vocês podem estar selecionando, né, e realizar as inscrições até o dia 1º de junho, tá? Então, o material de hoje, slide 8, no finalzinho do rodapé aqui da página, em azul,
só clicar em cima, ele está linkado, e aí vocês conseguem ter maiores informações e realizar as inscrições. E a nossa planilha compartilhada, só lembrando vocês, tá, gente, com relação ao feedback e compartilhamento, né? Nós já fizemos isso na R8, então, só lembrando vocês, a partir aqui, ó, da R10, então, continuamos, né, com o mesmo procedimento do primeiro, que é apresentar, né? Escreve o nome aqui e faz o feedback, né? Com palavras ali simples, objetivas, da apresentação do colega. Então, o primeiro faz o feedback do segundo, o segundo faz o feedback do terceiro, o terceiro faz o feedback do quarto, o quarto do quinto, e o último faz o feedback do primeiro, com relação às apresentações do dia de hoje, da R10, tá? Então, não esqueçam, até vou postar novamente a planilha compartilhada no chat. Quem estiver no computador, ela está no nosso grupo do WhatsApp, mas de repente, para quem estiver no computador, fica mais fácil abrir aqui pelo chat também, para quem for apresentar hoje e for fazer o feedback hoje, então já abre ali, né, pelo chat, para poder fazer esse compartilhamento e o feedback ali nas apresentações dos colegas. Quem tiver dúvidas ali, olha lá nos feedbacks da R8, dos colegas que já fizeram, é uma coisa bem tranquila, nada que vai prejudicar vocês em nada aqui, né? Porque é um momento que vocês estão praticando a troca, né, de vocês com relação às experiências, participando, é um momento participativo, né, com relação ao feedback, tá? Então, é algo bem tranquilo que vocês vão estar ali contemplando os colegas de vocês, tá bom? A apresentação, gente, de cada um que vai estar fazendo o compartilhamento dos trabalhos é de 5 a 7 minutos, tá? De 5 a 7 minutos. Caso passe muito dos 7 minutos, eu vou levantar a minha mão, tá? Para de repente você saber que já passou muito do tempo e aí você já vai finalizando a sua apresentação. É isso então. Então vamos começar aqui com as apresentações e, de acordo com a planilha, quem começa a apresentar é a Deisiane. Deisiane está online? Oi, prof. Oi. Bom dia, estou sim. Então, posso começar, prof? Pode, você consegue fazer o compartilhamento aí? Deixa eu ver, prof. Vou tirar o meu, senão vai ficar travado. Tá aparecendo? Tá sim. Tá, só ver se eu consigo voltar aqui. Então, tá. Eu sou a Deisiane, eu trabalho numa escola integral, Colégio Humberto, da cidade de Jesuítas. O núcleo nosso é aqui de Assis Chateaubriand. Nós trabalhamos aqui em 5 pedagogas, 3 no período da manhã e acho que 4 pedagogas, se não me engano, no período da tarde, né? Então, nós temos uma divisão de trabalho aqui com as turmas, e no momento eu sou responsável pelos alunos do ensino médio. Embora o nosso foco aqui, né, para a nossa implementação dos formadores, nós fizemos em conjunto, eu e mais 2 pedagogas, né, que trabalhamos aqui no período da manhã. O nosso foco, então, foi o 9º ano, né, os 9 anos, na verdade, em estudo orientado, porque a recomposição ela acontece, né, dentro do estudo orientado nos colégios integrais. Para mim, assim, prof, só como eu comecei a atuar como pedagoga esse ano, então para mim foi um desafio, né, aprender
tantas coisas, inclusive aqui nos formadores, eu pude acessar, né, várias ferramentas, como a professora conduziu muito bem, e consegui, assim, aprender muita coisa. E também o apoio das pedagogas que tem aqui que a gente trabalha junto, né, então sempre dispostas a nos ajudar, nos recebeu, me acolheu muito bem, né, porque atuei até o ano passado como professora, né, de turmas do ensino médio, num curso técnico, que é bem diferente, né, e esse ano atuando, então, como pedagoga, né. Então, o nosso foco ali foi os 9º anos, em estudo orientado, como eu já falei, né, o nível de proficiência aqui, tanto em português e em matemática, do colégio é o nível 3, certo? Nós desenvolvemos, então, as práticas, como eu já havia dito, em conjunto com as outras 2 pedagogas, né? Então, a gente pôde observar a prática dos professores. No começo do ano, a gente tinha apenas o professor de matemática, né? E depois, passado um tempinho, aí a gente conseguiu o segundo professor, e ele passou, os 2 professores trabalhando de forma conjunta, né, com o objetivo de recompor a aprendizagem dos nossos alunos dos 9º anos. Esses mesmos professores, eles atuam também com as turmas de 3º ano, certo? E tem sido, assim, muito bacana o trabalho deles. A gente percebeu que, de fato, a relação dos 2 docentes dentro da sala não é de apoio, mas, assim, os 2 trabalham conjuntamente. Então, até a gente teve uma formação, tem uns 15 dias lá no núcleo, e eles nos trouxeram como pauta essa questão da relação que o professor de matemática e o professor de português, eles precisam ter, certo? Que não seria assim, como que eu posso explicar? O professor de português, por exemplo, trabalhar e o de matemática auxiliar, não seria isso. Os 2 precisam estar em sintonia, os 2, com as suas habilidades e competências, precisam, né, contribuir ali para que o trabalho seja efetivo, né, da recomposição da aprendizagem. Então, os objetivos a serem atingidos, então, nosso ali, né, do ensino fundamental 5.7, ensino médio 4.9, a meta para o IDEB de 2025, para o ensino fundamental 5.7 e ensino médio 5.2. Então, nós tivemos o assessoramento da hora atividade, né? Trabalhar com material do SAEP, construído pelo CAED, para que o professor tenha conhecimento do mesmo, que possa utilizá-lo em suas aulas, a partir das habilidades que os alunos precisam adquirir, né? Trabalhar com o boletim da escola, SAEB 2023, os mesmos nos mostram detalhadamente os resultados da escola, e é a partir dali que a gente busca alcançar os resultados para atingir um maior nível de proficiência dos alunos. Então, nós fizemos assessoramento da hora de atividade, né? Fizemos todo esse acompanhamento para tentar ajudar, auxiliar os professores que estão nessa missão, né? São muitas informações. Deixa eu ver o que é mais relevante para não tomar tanto tempo também. Mas, assim, foi muito produtivo. É interessante ver que o trabalho ele se torna efetivo a partir do conhecimento ali dos professores que conseguem, né, de fato, recompor a aprendizagem, porque a recomposição da aprendizagem para os nossos alunos é recompor algo que eles não têm, né? Então, assim, até por conta da pandemia, a gente percebe que os nossos alunos, eles vêm com grandes defasagens, né? E o intuito da recomposição não seria recuperar os alunos, né? A gente até, de repente, usa esse termo, mas seria recompor, ou seja, colocar algo que o aluno não assimilou, né? Então, eu percebo que tem sido muito efetivo o trabalho, então, desse compartilhamento ali dos docentes. Então, aqui nós temos fotos, né? As evidências, fotos da implementação com os professores. A implementação foi ao encontro das necessidades identificadas durante o acompanhamento da hora atividade, considerando os diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes,
e de acordo com a frente de observação escolhida, a organização, didática e planejamento, né? A turma observada desde o ano anterior foi uma turma difícil, devido ao comportamento, devido às tantas observações de sala de aula realizadas por toda a equipe gestora, porque o ano passado eu não estava aqui, mas, né, em diálogo com as professoras, é uma turma bem difícil, está sendo feito esse trabalho, tem surtido bastante efeito. O que antes eles enrolavam, né, para realizar as atividades, se queixavam, agora eles percebe-se um amadurecimento, né, que eles estão mais proativos, mais colaborativos, interessados em aprender. Então, também, durante a realização do feedback formativo, as proposições, sugestões e orientações colaboraram para a melhoria da prática docente e, consequentemente, a melhoria na aprendizagem dos estudantes. Então, durante esse acompanhamento pedagógico, foi sugerido que proporcionassem mais trabalhos em grupo, visto que eles gostam dessa forma de aprendizagem, né? Então, aqui nós temos o feedback da observação, né? Como ponto de partida para o feedback foi mencionada a interação, a sintonia entre os professores. A professora de língua portuguesa, ao ser questionada... Tá um pouquinho, Pro. A professora de língua portuguesa, ao ser questionada se ela não se sente intimidada por trabalhar, então, como eu havia dito, a relação dos professores ali, ela me demonstrou muito satisfatória, né? Eles não se sentiam intimidados, então, a professora que tem habilidade de matemática, tem essa formação em interagir e trabalhar junto com o professor, né, de português. Peço desculpa, porque aqui eu estou na escola e os alunos estão passando aqui pelos corredores, tá bom? Como eu estava dizendo ali, a trabalhar com a matemática, ela responde muito tranquilamente que não, pois a sua segunda opção de graduação seria matemática, e é um componente que ela gosta muito. E nessa aula em particular, ela estava sendo trabalhado o descritor da matemática D19, né? Resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados das operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. E nesse caso, a interpretação das atividades é fundamental para saber o tipo de cálculo a ser realizado, né? Então, em nenhum momento os dois tiveram um atrito, em nenhum momento os alunos preferiram um professor de matemática para auxiliar em suas dúvidas, né? Dessa forma, é perceptível que os professores estão bem preparados para esse desafio de trabalhar em dupla e que as aulas estão sendo bem preparadas por eles. Então, uma reflexão final, né? Os formadores em ação é sempre muito bom, pois vem de encontro com o que precisamos realizar em nossa prática do dia a dia. Essa implementação foi essencial para compreender como devemos realizar o trabalho de recomposição da aprendizagem nos nonos e terceiros anos, em estudo orientado, que é o nosso caso aqui do nosso colégio. Aqui nós temos uma foto, né, das pessoas aqui que estão envolvidas nesse trabalho. Aqui também é o momento da sala de aula ali, né, no momento do feedback formativo. Foi muito bem aceito pelo professor, apontando sempre, né, os pontos positivos e também procurando sempre trazer sugestões para melhorar ali o desenvolvimento da aula. Foi gratificante ver o progresso dos alunos nessa aula, todos realmente estavam realizando as propostas sem reclamar, sem enrolação, perguntando quando não sabia, ao invés de desistir lá logo no primeiro desafio, né? E acho que seria isso, prof. E só ressaltar o quanto tem sido importante essa formação, né, Pedagogo em Foco, principalmente para mim, que estou atuando pela primeira vez aqui no colégio com essa função de pedagoga. Seria isso. Muito bom, parabéns. Ficou muito bacana tua implementação, teu relato. Parabéns. Obrigada. A próxima a apresentar é a Valquíria. A Valquíria está online? Sim, prof. Vou compartilhar a tela aqui. Beleza. Então, bom dia a todos.
Eu sou pedagoga Valquíria, eu trabalho na escola Colégio Carlos Eve Coimbra, em Santa Terezinha, núcleo de Foz do Iguaçu. A minha implementação foi com a 3ª série, com o professor Maicon, de recomposição de aprendizagem. Nessa escola eu já atuo há alguns anos, acho que aproximadamente 11 ou 12 anos, então eu já tenho uma caminhada, um conhecimento já com os alunos e com alguns professores. Deixa eu mudar a tela aqui. Apresentar. Conseguindo mudar o slide. Vou interromper e mudar novamente. Prof, você pode compartilhar, por favor? Eu não estou conseguindo passar o slide. Posso. Se você estiver na tela da Meet, você não vai conseguir mudar. Você não está na tela da Meet? Tô. Não, então você tem que mudar a aba lá em cima. Você tem que clicar no slide. Daí, verdade. Daí você vai conseguir, daí nós vamos sumir da tua tela e vai aparecer o slide. Daí, isso, agora mudou. Tá. Obrigada, prof. Nada. Então, como eu estava falando anteriormente, eu já tenho uma caminhada aqui dentro da escola, então conheço bem os alunos. E foi assim, o professor que pegou essa disciplina, ele tem uma bagagem muito grande e ele está fazendo um trabalho muito interessante na turma. Ele é bem dinâmico. Durante a observação, a gente conseguiu ali observar, né, que ele fez aquele arroz com feijão bem temperadinho. Foi isso que ele conseguiu ali demonstrar. Então, no primeiro momento, deixa eu já ir lá para os slides, aqui a turma está no nível 3 do IDEB, né? Então, dentro dessa perspectiva, o que ele propôs, né? Ele fez, primeiro, ele analisou como que estava a turma. Ele queria, né? A proposta era essa, verificar em que nível que os alunos estavam, porque o índice ali, ele não é real referente àquela turma. Então, a proposta dele de implementação nesse primeiro momento foi diagnosticar qual era o nível dos alunos. Ele pediu para os alunos dividir uma folha em 3 partes. Na primeira parte seria o que eu sei sobre a questão do conteúdo de porcentagem, o que eu não sei e o que eu gostaria de saber. Dentro dessa proposta, ele organizou a aula. Na aula seguinte, ele verificou quais eram as dificuldades dos alunos, o que eles sabiam, e ele organizou e se planejou conforme essas informações que ele recebeu, que foram passadas pelos alunos. O professor, ele demonstrou um excelente domínio pela sala, ele manteve a organização, a disciplina, foi tranquila, ele abordou algumas situações de forma respeitosa e efetiva, utilizou uma linguagem próxima aos jovens, chamava aluno assim, por exemplo, uma situação lá da relação do X. Qual é a relação? É namoro? É amizade? Então, ele usou uma linguagem próxima aos alunos. E isso fez com que chamasse a atenção deles, com que realmente eles participassem da aula. Outra questão que foi observado é a circulação. Então, ele entregou as atividades conforme a dificuldade dos alunos e a proposta, e durante a realização dessas atividades, ele circulou pela sala. Então, ele ia observando o que os alunos tinham de dificuldade. Se ele observava que era uma dificuldade da
turma, ele retornava para o quadro e fazia toda a explicação. Nesse dia que eu fiz a observação da sala, ainda não tinha o outro professor, nós não tínhamos ainda feito, né, efetivado o contrato do outro professor. Então, nesse momento, ele estava sozinho na sala. Então, ele conseguiu fazer essas abordagens conforme o que ele observava na sala. Outro ponto também que me chamou muita atenção, eles chamaram o aluno pelo nome. Então, o tempo todo ele falava, e geralmente pelo sobrenome. Silva, qual que é a sua questão ali? O que você tem dificuldade? O pessoal lá de trás, as meninas ali, sabe? Ele observava um pouquinho assim de desatenção, ele já chamava. Então, isso eu achei bem interessante. E o tempo todo, assim, esse envolvimento com a turma, e ele foi bem receptivo nas informações, no feedback. Uma das questões que foi observada ali, que um ponto de atenção, né, até que eu comentei com ele, foi o layout da turma. A questão das enfileirados, né, mas ele colocou que, com esse primeiro momento, ele queria verificar, diagnosticar as dificuldades particulares, para depois fazer um trabalho coletivo de socialização, de layout da turma, de trabalho em grupo, até para ele conseguir montar e organizar esses grupos também e de que forma poderia ser feito. Eu acho que seria mais ou menos isso. Não sei se tem alguma dúvida com relação à apresentação do trabalho, mas seria isso. Ficou excelente, muito bom, parabéns. Parabéns pela tua interpretação. Próximo a apresentar é a Amanda. Amanda está online? Oi, estou online sim. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Tá bom. Deu certo aí, prof? Deu certo, né? Deixa eu só colocar em apresentação de slides. Tá. Então, vamos lá. Meu nome é Amanda, né? Eu sou aqui do Colégio José Bonifácio, Estadual José Bonifácio. É meu primeiro ano aqui, eu sou recém-concursada, né? Entrei agora no curso. Trabalhei já há 8 anos no estado como pedagoga, mas então esse é meu primeiro ano mesmo na função agora, né, concursada, como pedagoga. Eu estou cuidando aqui, a gente aqui é uma escola de educação integral, né, mas eu estou cuidando dos fundamentais e do segundo ano A e segundo ano B. Dentro dos fundamentais a gente tem o sexto, sétimo, oitavo e o nono, só que é uma turma, né, só para cada ano. Então, eu peguei o nono ano A, que era o único ano nono que a gente tinha. Eu trabalhei, né, dentro do componente de língua portuguesa, né, e recomposição da aprendizagem ali, que é o estudo orientado também, de educação integral. Então, de primeiro momento ali, deixa eu só passar ali na foto, depois eu volto. De primeiro momento ali, eu peguei o professor Victor, né, que é o nosso professor, para a gente fazer uma hora de atividade. Aí, dentro dessa hora de atividade com o professor, eu perguntei para ele qual que era a dificuldade dos alunos, se ele conseguia ver essa dificuldade dos alunos, né, se ele conhecia sobre o SAEB também, porque ele é um professor novo também, é o primeiro ano dele da educação, então, também para ele está sendo tudo muito novo, né? E aí eu comecei a conversar com ele, como ele pegou a turma esse ano, para a gente discutir se ele já tinha feito um perfil dessa turma ou não. Aí ele falou que já tinha visto, já tinha percebido que tinha alguns alunos que tinham algumas dificuldades e tudo mais, né? Aí eu passei para ele quais são os nossos níveis, né? Conforme o IDEB trouxe para nós lá no nosso CEP de 2023. Ele analisou, ele viu, né? Percebeu que alguns alunos ali poderiam estar dentro desse nível, mas ele acha que ainda muitos dos nossos alunos hoje do nono ano ainda não chegam nesse nível, que foi bem preocupante para a gente ficou bem preocupado nessa questão.
Mas ele conseguiu trazer dentro dessa nossa atividade ali bastante questionamentos do que a gente poderia fazer, né? Atividades diferenciadas que a gente poderia fazer com esses alunos, para que talvez a gente conseguisse conhecer um pouco melhor eles, ou então chegar no nível que a gente quer, né? Que é um mínimo, é o nível 3 que a gente já estava em 2023. De segundo momento, né, eu fui fazer uma roda de conversa com a turma, que eu achei importante a gente explicar para a turma também o que é o SAEB, né? Porque para eles também é novo, não só para mim ou para o professor que estava entrando, mas para eles também. Então, fui lá, falei com a turma, perguntei se eles conheciam, né? Que está aí nessa segunda foto aí, que eu estou com o professor. E aí eles comentaram que alguns já ouviam falado, né? Já tinham ouvido falar, mas que muitos não sabiam o que era, e a gente explicou para eles o que era o SAEB, a importância do SAEB, né? Que era uma avaliação que ia ver qual era o nível que eles estavam. Falei do nível que a turma anterior, lá de 2023, né, alcançou, como eles atingiram. Fiz algumas metas com eles, né, alguns combinados, deles se proporem, né, a conseguir, pelo menos, chegar nesse mesmo nível, né, que a gente estava, né, que ia ser muito legal, que as outras escolas também participavam desse processo. E a gente sabe que os alunos tem meio essa questão de competição, né? Então, para eles, opa, mas os outros colegas também participam, então o nosso nível tem que ser alto, né? Então, isso foi bem gostoso, tá? Então, esse é o primeiro e segundo momento lá. Aí eu entrei depois na parte da observação. Como critério lá, eu resolvi pegar a proatividade na identificação de necessidades pedagógicas dos estudantes. Eu pude observar que o meu professor, graças a Deus, né, por mais que ele seja novo, ele está no nível 3, tá? Ele identifica os conhecimentos prévios dos estudantes e ele realiza perguntas simples também com eles. Então, à frente, né, dessa minha rubrica era a participação e interação dos estudantes, que teve, graças a Deus, durante a observação a gente conseguiu reparar. Os critérios eram a proatividade na identificação de necessidades pedagógicas dos estudantes, que a gente conseguiu perceber também, que ainda tem muita coisa para a gente trabalhar aí, antes desses alunos fazerem essa prova. E o nível, né, que o professor, nível 3, que o professor sim identifica essas necessidades e realiza perguntas simples, tá? Aí, aqui entra meu primeiro momento do feedback, então, o professor realizou dentro de sala de aula lá. O professor, ele fez essa escutativa com os alunos, ele começou com muito diálogo, conversou bastante com eles, né? Essa turma, nossa, a gente tem 3 alunos autistas, o que dificulta um pouco para a gente essa questão de correr com algumas atividades, porque a gente tem que, né, voltar, tá sempre ali conversando e tudo mais, e a gente tem alguns que têm TDAH também, que são bem agitados, o que deixa a turma bem agitada. Mas como era uma música, o professor trouxe a música dos Índios, Legião Urbana, foi bem legal, porque o nosso intuito era localizar informações escritas, né, dos alunos lá que a gente tem no nível 3. E aí ele trouxe essa música. E foi bem interessante, porque dentro da música lá, ele perguntava para os alunos o que eles estavam achando, e a gente utilizou uma ferramenta que era o notebook, que os alunos gostam bastante de utilizar também, para eles digitar as respostas deles. Então, a gente tentou brincar com eles através da música, através do notebook, né, e a gente foi realizando essa atividade com eles. Mas foi bem legal, né? Durante a minha observação, eu achei bem interessante. Então, no segundo momento ali, a gente pôde perceber que os alunos, né, estavam participando bastante, né, por mais que a gente tenha alguns alunos especiais, mas a gente pensou também em mediar de alguma outra maneira os alunos que estão mais agitados, né? Então, isso foi uma questão que a gente teve no terceiro momento lá, que foi quando eu conversei com o professor e fui dar o feedback para ele. Eu falei que a gente podia, de repente, a gente poderia fazer pequenos grupos, né, para a gente focar mais, diferenciando ali os níveis que cada um estão, né, trazer contos curtos, fábulas, crônicas, fora as músicas, né, criar mapas visuais, porque eu sei que os autistas têm bastante questão do visual também, né, propor contos que eles já conhecem, para eles fazerem, né, através de tempo, espaço, enfim, né? Aí foi o terceiro momento que eu tive com o professor ali, né? Que eu conversei com ele. E depois a reflexão final, né? A participação do grupo de estudos teve um impacto muito significativo na minha vida, né? Principalmente agora que eu tô entrando recém-concursada. Estou conhecendo ainda muita coisa, porque 2 anos depois da pandemia fora.
mas o curso foi muito bom para mim e eu aprendi muito essa possibilidade de discutir as práticas com os meus colegas. Foi muito gostoso, foi muito legal, né? Porque eu vejo que é um desafio não só para mim, mas também para toda a educação, né? Mas eu acho que é isso, tá? Tem enriquecido bastante essa minha abordagem dentro de sala de aula, em observação, com a equipe pedagógica. Eu gostei bastante, tá? Então, tá aí mais algumas fotinhas, não sei se eu tenho tempo ainda, mas tá aí mais algumas fotinhas, né? Comigo com o professor, da minha observação em sala de aula com ele. Parabéns. Obrigada. Muito boa a tua implementação também. Obrigada. Agora é a Silvia. Silvia está online? Online, prof. Bom dia a todos. Bom dia. Será que eu estou sabendo compartilhar? Me ajuda aí. Lá no finalzinho da tua Meet, do lado de uma carinha, tem um quadradinho com uma flechinha dentro. Sim. Ali que você clica e aí você inicia uma apresentação e clica em cima do documento que você quer compartilhar. Deu certo, né? Deu certo, já está aparecendo. Então vamos lá. Meu nome é Silvia, sou pedagoga em um colégio cívico-militar, Colégio Leonardo da Vinci, cívico-militar, em Dois Vizinhos, aqui no Paraná, né? Eu fiz a implementação no 9º ano, né, com foco na recomposição de aprendizagem de língua portuguesa. Para mim, foi um desafio, porque todos esses termos são novos para mim. Eu fiquei 12 anos afastada, trabalhando na educação especial em uma APAE, então, assim, é muito diferente. Mas acho que eu consegui. E o mais legal é que a partir desse trabalho... Não, isso eu vou deixar para o final, né? O resultado, deixa para depois. Então, fizemos a análise do contexto dos níveis de proficiência de acordo com o último SAEB, ficou no nível 3, né? Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade em fazer aquela questão das habilidades, dos descritores, e é uma coisa que eu percebo que eu preciso me aprofundar e preciso aprender mais. A meta era a questão do IDEB 2025, conseguir um nível melhor, um melhor aproveitamento da aprendizagem do aluno para o SAEB 2025. Então, para o assessoramento de hora-atividade, eu já escolhi uma professora com a qual eu tinha mais retorno nas atividades, porque, assim, as colegas vão concordar comigo que, ó, às vezes, alguns professores, eles não nos recebem muito bem, assim, por mais que a gente tenha uma boa relação, às vezes o professor não gosta muito dessa interferência. Então, eu já escolhi uma pessoa que já me dava um bom retorno em todas as outras assessoramentos que eu havia feito. Então, nesse momento do trabalho, ainda não tinha o segundo professor da recomposição, mas a professora já estava a par do que era, já sabia da questão da aprendizagem ativa, participei da Meet sobre a docência compartilhada, tanto que na semana retrasada entrou o segundo professor e tem sido muito interessante o trabalho, e a professora deu uma sequência em tudo aquilo que a gente havia conversado. Então, assim, quando eu pedi para o professor a respeito da turma, apesar que eu já sabia, mas bateu com aquilo, que é um 9º ano muito desmotivado, que vem apresentando vários alunos com transtorno de ansiedade, com TDAH. Então, assim, a primeira aula que eu assisti foi, assim, desestimulante, de acordo com a postura dos alunos, assim, sem vontade nenhuma. Depois que a gente foi conversando com a professora, eu fui passando algumas orientações na organização de sala de aula, e talvez do início da aula, a gente já teve um resultado meio que imediato, que a professora passou a ter mais calma no início da aula, porque antes ela chegava e já ia fazendo tudo. E depois da gente conversar, ela começou a ter mais calma, começou a trabalhar dinâmicas de grupos, dinâmicas emocionais, e isso trouxe os alunos, engajou mais os alunos para as atividades. Então, ela fez esse trabalho. Uma das orientações minhas também foi referente a retomar os conhecimentos prévios dos alunos,
que ela quase não fazia. Então, ela passou a fazer e teve maior engajamento dos alunos. Quando ela começou a fazer essa retomada dos conhecimentos prévios e também a ligação com a vida dos alunos, eles começaram, parece que, a acordar. Foi bem interessante. Não vou ler essa parte das habilidades dos escritores. Então, assim, era para trabalhar as narrativas, os cenários, os personagens de textos, os elementos da estrutura narrativa. E a professora, quando eu fiz o acionamento de hora-atividade, conforme eu ia fazendo os questionamentos, eu achei interessante que ela foi anotando num caderno dela as coisas que a gente ia comentando, que ia conversando e trocando a ideia, ela foi anotando tudo. E quando eu fui assistir a segunda aula dela, eu percebi que muita coisa ela já tinha absorvido daquela nossa conversa. E eu achei que foi bem legal. Ela modificou o espaço da sala de aula, que ela me falou que nunca tinha modificado, que eles sempre sentavam em fileiras, e ela trabalhou em rodas, ela trabalhou em duplas. Até agora eu continuo acompanhando algumas aulas dela, porque tem sido assim, a gente acabou trocando com os outros professores daquele nono ano. Então, alguns professores já estão se engajando também nessa nova postura e tem dado um bom resultado. Inclusive, eles fizeram anteontem aquela avaliação lá do CAED, e nós percebemos que esse nono ano, em relação aos outros 3 nono anos desse colégio, teve uma melhor facilidade na resolução das atividades e na organização do gabarito, porque a gente já tinha trabalhado algumas coisas assim. Então, foi bem interessante. Nós utilizamos algumas sugestões que tinha no RCO e os alunos gostaram muito. Na questão da participação da frente de observação da professora, eu coloquei ela no nível bom, porque ela identificou os conhecimentos prévios, ela começou a fazer, realizava muitas perguntas simples dentro de uma linguagem mais clara e com mais tranquilidade, dando mais tempo para esse início de aula, para depois partir para a aula propriamente dita. E isso trouxe um maior engajamento dos alunos. Claro que muita coisa ainda precisa ser feita na questão do sentido emocional dos alunos. Mas na questão da aprendizagem, a professora já percebeu que eles se engajam melhor, que eles trazem mais resultado, e daí toda aquela postura de desmotivação deu uma boa melhorada. Cadê? Coloquei ela no número 3. No primeiro momento de feedback, então eu fiz assim, só entrou uma pessoa aqui na sala. Então, assim, a gente fez algumas perguntas, a professora foi se baseando nessas perguntas para organizar o trabalho dela. E o que eu percebi que a professora também começou a ver a turma de um outro jeito. Porque na primeira fala que eu tive com ela ficou meio assim, é uma turma difícil, babá. E no última conversa que eu tive com ela já estava muito mais positiva em relação à turma. Ela já começou a olhar os desafios de alguns alunos, que é um desafio maior, e a gente conseguiu fazer alguns encaminhamentos e tem dado certo. Eu achei que, para mim, foi, assim, muito legal. Também uma coisa que ela começou a utilizar mais foram as experiências digitais, as plataformas, que ela usava, mas tinha um certo receio. E a gente conversou com uma terceira professora que nos auxiliou, a mim e a essa professora, a entender melhor todas essas plataformas, esses momentos tecnológicos e digitais. Então, foi bem interessante essa troca. Eu trouxe aqui algumas fotos das atividades que a professora fez, que ela usou os elementos da narrativa na palma da mão. Até eu não coloquei aqui no relato, mas ela utilizou essa metodologia nos 6º, no 8º e no 9º ano que ela trabalha. E foi uma coisa interessante, foi uma das primeiras atividades. Ela me disse que o 6º ano teve mais facilidade em realizar que o próprio 8º e 9º ano. Trouxe aqui a ficha de acompanhamento de sala de aula que a gente tem no colégio, que a gente vai fazendo algumas perguntas aos professores e vamos retomando. Ficou até uma foto fora que eu não tinha visto, agora eu estou vendo ali. E também a ficha de assessoramento de hora-atividade. Aqui teve uma das atividades que era os alunos teriam que escrever uma página de um diário, que foi uma sugestão do RCO.
E eles adoraram fazer, e daí eles fizeram aí um feedback, eu pedi para fazer, e eles gostaram muito, fizeram, então, ali. Os resultados alcançados, acabei já falando, né, lá na frente. Uma pedagoga, colega minha, participou, assim, de alguns momentos e me passou feedback de observação. E como reflexão final, resumidamente, porque eu falo demais, eu percebi, assim, ó, que não precisa ser grandes modificações, que pequenas modificações realizadas pausadamente, com paciência, com vontade, com emoção, eles modificam a prática docente e também o processo de aprendizagem dos alunos e o processo relacional, professor e aluno. Uma coisa que eu percebi muito, que eles passaram a ver a professora de uma outra maneira. E eu achei que tanto ela, tanto a professora como os alunos modificaram posições. E isso foi muito bom, foi gratificante para mim. E agradeço muito já a professora também por essa experiência nesse curso. A professora é maravilhosa, sabe? Calma, paciente com a gente, com as pessoas que têm dificuldade. Então, quero te dizer, prof, admiro muito você, tá? Muito obrigada por tudo e um abraço para todos os colegas. Agora eu interrompo. É isso? Obrigada. Ficou muito boa a tua implementação também. Parabéns. E a gente está caminhando junto aí, né? Se a gente não tiver paciência um com o outro, imagine, né? Ai, ai, mas é isso aí. A gente está sempre junto, né, gente? Isso que importa. A gente tem que ir caminhando e a gente tem que ir tendo paciência para a gente se ajudar, né? Mas bacana, parabéns. A Marli agora. Marli está online? Bom dia, professora. Estou sim. Está me ouvindo, professora? Estou ouvindo. Eu gostaria que você compartilhasse aí para mim. Beleza. Deixa eu localizar aqui a sua implementação. Marli. Vou abrir ela aqui. Compartilhar a tela. Aí. Beleza. Vou pôr aqui na síntese, qualquer coisa vai falando para mudar, tá bom? Tá bom, professora. Beleza. Então, eu sou Marli, sou pedagoga do Colégio Tenente Splinger, aqui em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, núcleo Área Norte. Também trabalho no Colégio Luarlindo dos Reis Borges, também aqui de Pinhais, mesmo núcleo. Trabalho de manhã com os cursos técnicos e à tarde com o ensino fundamental de 6º e 7º anos. Eu escolhi o 9º ano porque o professor que trabalha no colégio do 6º e 7º ano, ele tem os 9º anos de manhã. E eu achei muito interessante, professora, procurei esse professor porque ele está assumindo este ano. Então, ele é um professor, vamos dizer assim, novo no concurso, mas ele tem uma longa experiência porque ele já era PSS há alguns anos. E eu me preocupei com o perfil do professor para o trabalho com os 9º anos. Não peguei a recomposição de matemática, porque ele não tem a recomposição, ele trabalha só a matemática. E o que nós pegamos, a gente sentou na hora da atividade, ele sentado ali junto com as minhas colegas que estão assessorando ele, né? É a professora Valdirene, a professora Ângela, e a gente estava junto na hora da atividade, porque quando nós abrimos os documentos do SAEB de 2023, a gente viu lá que o espaço, a forma de reconhecer os ângulos de giro, que representa a mudança de direção na movimentação de pessoas e objetos,
foi um dos pontos mais fracos, onde o 9º ano não atingiu o objetivo proposto. E ele se interessou muito por esse conteúdo. Ele tinha uma forma, assim, que até ali, inclusive, ele estava repassando para as professoras como ele trabalhava. Ele usava muito material concreto e os próprios alunos para mostrar a direção aonde um corpo se movimenta com o outro, usando a matemática. E foi muito legal essa apresentação do professor, que ele fez esse trabalho também em sala de aula. Mas como ele trabalha de manhã, a pedagoga de manhã esqueceu de tirar foto para me passar. E eu de manhã estava no outro colégio. Em seguida, ele fez a apresentação como investigação quanto aos indicadores da aprendizagem, a organização dos materiais para facilitar o desenvolvimento melhor e acompanhamento da aula da turma, apresentando a valorização do trabalho colaborativo entre o próprio professor e os alunos. E a pedagoga acompanhou essa parte. Eu acompanhei ele na parte da tarde. Ele me passou algumas coisas, mas eu não pude, não estava presente, né, no dia dessa apresentação. Mas foi muito bom o trabalho dele, ele me passou depois os slides, ele me passou o vídeo que foi feito, só que eu não consegui transpor aqui para passar para a professora. Então, foi um trabalho assim bastante gratificante, tanto para os alunos, como para os professores que estavam acompanhando ele, como estava assessorando ele nesse momento. E a gente fez esse trabalho à tarde com os 7º e os 6º anos, mas de uma forma diferenciada, porque são menores. Ele usou material dourado e cartaz, foi espalhado pela escola, e a gente fez esse trabalho de recomposição da matemática no 6º e no 7º ano, que ele trabalha usando os componentes curriculares que estão os conteúdos, dentro do conteúdo da matemática. Ele usou também a professora de ciências para esse trabalho. Ficou muito, muito legal, bastante interessante. E na hora atividade, eu também sentei com uma outra professora de matemática e eu repassei para ela o que esse trabalho foi feito com relação aos conteúdos do qual a gente estava trabalhando com o professor Gian. Depois, nós fizemos um trabalho onde deu resultado, que ele mostrou as provas que ele fez com os alunos, qual foi o alcance que ele conseguiu atingir, e na hora atividade nós fizemos o acompanhamento da correção dessas atividades, e a gente percebeu, professora, que o grupo que ele trabalhou com material concreto teve avanço, e o grupo que ele trabalhou somente com teoria, e ele passou atividades escritas, teve menos avanço. Então, o que deu para a gente perceber que o rendimento dos alunos, hoje, para nós, o material concreto, principalmente na matemática, ele tem mais avanço do que simplesmente só com a teoria e livro didático. Esse professor, ele é muito 10, ele programa, ele faz um trabalho diferenciado, ele está estimulado porque é um professor novo, está começando agora, ele está se sentindo incentivado pela equipe pedagógica que nós temos na escola, que levantou a autoestima dele, porque ele disse assim que na escola, nas escolas anteriores onde ele trabalhava, ele não tinha tanto apoio pedagógico, porque o colégio era muito grande. E esse colégio que a gente trabalha à tarde é pequeno, então são poucas turmas, a gente tem mais tempo de assessorar o professor. Isso levou o professor a fazer esse trabalho diferenciado. E ali é onde eu coloquei a parte aqui dos critérios,
ele levou o estudante a demonstrar excelente compreensão dos conceitos matemáticos e a resolução da autonomia dos problemas e a sua participação ativa, justificando suas respostas de forma clara e precisa, que foi aonde o estudante conseguiu entender e compreender o objetivo que o professor queria alcançar dentro daquele conteúdo que estava trabalhando. No nível 2, o estudante compreende os conceitos matemáticos, mas apresenta algumas dificuldades na aplicação dos problemas mais complexos. Foi aonde ele não trabalhou com material concreto. E a participação, mesmo sendo constante, precisa de mais apoio para justificar a complementação das suas respostas, dando um resultado positivo. Então, dentro do nível 3 e o nível 2, já deu para perceber a diferença do trabalho com relação ao material concreto e apenas só teoria. No nível 1, os alunos demonstram dificuldades significativas na compreensão dos conteúdos e na resolução de problemas. A sua participação é limitada e ele precisa mais de apoio constante para justificar as suas respostas. Esses são os alunos que apresentam dificuldades, vamos dizer assim, não vou generalizar, mas são os alunos que têm dificuldades psicológicas, autistas e outras deficiências. Então, eu separei em 3 níveis, justamente por esse motivo. No 9º ano, a gente tem aluno autista, a gente tem aluno com síndrome de Down e outras deficiências. Então, eu sentei com os professores e a gente classificou esses níveis de acordo com a turma. E para finalizar, professora, eu gostaria muito de parabenizar o seu trabalho, também as colegas que inspiraram muitas diferenças nas práticas, né, nas experiências que estão sendo pautadas aqui e que leva a nossa compreensão para um mundo melhor, onde a gente precisa ter fé, porque se nós não tiver fé e força, nós não vamos superar o que está pela frente e o que nos faz. Então, eu pensei assim, que a fé nos consola de seguir em frente e ter essa força que vem do além. E que nós encontramos nos companheiros de trabalho, que nos estimula no dia a dia. Porque às vezes você chega para a escola lá embaixo, né? Você chega na escola, você está no chão, mas de repente, se você olha para um aluno, ele te dá um sorriso, aquele aluno autista vem te dar um abraço e chega e diz para você assim, pedagoga, eu te amo. Ah, pronto, acabou a tristeza e você se renova, né? E eu aprendi que se amem aqueles que se amam e que o amor deles possa acabar com o ódio daqueles que não têm amor para dar. Eu encerro a minha apresentação, professora. Muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho e, se Deus quiser, eu quero estar na próxima jornada com você novamente e com as colegas. Muito obrigada, professora. Legal, parabéns pela tua implementação. Legal, bacana, obrigada, né? E muito bacana as suas palavras aí de encerramento também, bem bacana, legal. A próxima a apresentar é a Eli. A Eli está online? Sim, estou sim. Consegue apresentar, Eli? Eu vou tentar ver se eu consigo colocar, tá bom? Só um minutinho. Beleza. Estão visualizando? Sim, sim. Ah, então tá bom. Professora Fernanda, você bem, como se diz, né, bem breve, tá? São 9h32. Eu sou de Curitiba, tá? E eu trabalho numa escola esse ano, do Colégio Estadual João Mazzaroto. Eu vim para esse colégio este ano, tá?
eu trabalhava em outro colégio, vim um concurso de remoção que fica mais próximo da minha residência. E assim, eu cheguei nessa escola, ela se tornou-se uma escola integral, tá? E eu fiquei responsável pelas turmas dos 9º anos, e é uma escola que se tornou-se parceiro da escola este ano. Então, assim, que a mantenedora é a mesma, né? Mas cada escola, cada colégio tem um sistema, ainda mais essa que se tornou-se, né, parceiro da escola. Tá? Então, assim, como eu não estava aqui anos anteriores, e eu vi que a direção nova que veio, e eu tinha algumas pedagogas do ano anterior, e a gente está buscando, né? Como eu sou responsável pelo 9º ano também, que é da período integral. Desculpa que eu estou um pouco resfriada ainda. Então, a gente está buscando trabalhar com os resultados do SAEB, que a proficiência, né, que eles tiveram foram um pouco baixa, que acho que está no nível 1, mas conversando com os professores e trabalhando, eu vi que dá para ir para o nível 2. Então, a gente tenta uma meta para o próximo IDEB, que será esse ano, né, buscar o nível 2 ou nível 3. Então, a gente está trabalhando com isso na recomposição da aprendizagem. Até eu coloquei lá, né, a análise dos indicadores da aprendizagem, dos descritores de menores acerto. Aí, o que nós fizemos? Nós chamamos os pais, né, para a reunião, né, para orientar o que vem a ser o SAEB, a importância dele, tanto para o estudante quanto para a escola, tá? E iniciamos o assessoramento e acompanhamento dos professores para acompanhar as turmas da recomposição da aprendizagem. Tá? É nessa primeira foto, no slide aqui, vocês estão vendo uma reunião com os pais. Assim, a gente teve uma participação assim, até razoável, que é uma comunidade que a gente está tentando trazer para a escola, fazer um trabalho, né, de escola, trazendo-os a participarem da escola, e principalmente o que é SAEB para eles, qual a sua importância, né? O que significa realmente SAEB. Porque de repente hoje eu tenho prova de SAEB, né? Os filhos falam em casa, mas né, o que vem a ser a prova do SAEB? Deixa eu descer o próximo slide aqui. Isso aqui eu não vou conseguir. Está no 13, tem que buscar o 14. Estranho, não estou conseguindo mudar o slide. Igualdade a gente usava bastante lá. Eu nunca tive. Tem calculadora no computador só. Consegue visualizar esse próximo slide? Sim, está no 14. Está no 14, ok. Aqui na hora atividade, vamos apresentando, conversando, apresentando ao docente os dados pesquisados, as frequências da turma e o nível de apropriação da aprendizagem com que eles se encontravam, né, no resultado do SAEB de 2024. Então, a gente foi conversando bastante e acompanhando, tá? Esses estudantes estão, né, trabalhando com os acertos dos menores escritores, tá? Estão aqui uma atividade, uma metodologia no laboratório de informática, né, utilizando, né, as pesquisas e lendo, pesquisando, fazendo as atividades propostas, né? E durante as aulas, fomos conversando com os professores de língua portuguesa, combinando no dia de observação em sala de aula, com os critérios de observação, o uso de estratégias didáticas, né, que seria mais apropriado para eles estarem trabalhando em sala de aula, a interação dos estudantes nas atividades propostas. Na data combinada, fizemos o feedback formativo, né, iniciando, comentando sobre os pontos positivos e sugestões, dialogando com a professora sobre os pontos de atenção, buscando critérios para o engajamento e melhoria para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Que aqui nós temos
eu fiz uma relação, nós temos bastante alunos com laudo médico, temos bastantes com autista, né, com mais DI, com comprometimento, né, cognitivo, então dar assim, um maior tempo para eles e a outra forma de trabalhar com eles também. A gente está com professores do AEI para fazer o acompanhamento desses estudantes também. Fizemos o sim para chamar mais a atenção e a participação dos estudantes, né? Trabalhar mais com as metodologias ativas, né, para realizar as atividades propostas, é uma forma diferenciada, né, para que chame a atenção deles para os conteúdos, né, que eles têm mais dificuldade, para ver se a gente consegue melhorar esse ensino, a aprendizagem. Aí estou eu dando um retorno para a professora Roberta, né, trabalhando com ela, sobre o que a gente pode melhorar, né, com esses estudantes, o nível, né, a defasagem de conteúdo, né, buscando, né, o conhecimento prévio desses escritores de menor acertos e dando continuidade para melhorar, né, a assimilação desses conteúdos. São professores novos, né, que foram contratados pela empresa, né? Então a gente tem que estar acompanhando de perto, dando todo o suporte para que eles consigam dar continuidade à nossa proposta, que é melhorar o ensino e aprendizagem e buscar uma proficiência melhor, tá? Então, assim, professora, é mais ou menos isso, tá bom? Que eu estou engajando ainda, estou buscando essa parte da interação e vendo a dificuldade desses estudantes que eles são do ensino integral. Então, por exemplo, os sextos e sétimos, eles vêm de segunda e quarta pela manhã, e sétimos, sextos e oitavos, segundas e quartas, e sétimos e nonos, terças e quintas. Então, eu estou buscando, estou conhecendo esses alunos e traçando, né, como se diz, uma meta para a gente poder melhorar esse conhecimento no trabalho de escola e família, juntamente com os professores, tá? Então, assim, professora, posso interromper aqui já? Alguma dúvida, alguma pergunta? Parabéns, ficou muito boa a sua implementação, ficou bem bacana. Deixa eu voltar aqui, acho que voltou, né? E, professora, já aproveitando um minutinho aqui, quero agradecer você pelo seu desempenho, né, pelo seu conhecimento durante essa jornada neste curso, e também parabenizar as colegas, que é um excelente grupo, e cada participação, né, na implementação que estão colocando, estão de parabéns. Assim, é muito importante isso, que a gente veja como que está o trabalho em cada escola. É muito bom mesmo, parabéns a todas, né? E damos continuidade ao nosso trabalho nesse ano letivo. Legal, isso aí. Próximo a apresentar é o Bruno. O Bruno está online? Estou sim, Prof. Consegue me ouvir? Consigo sim. Eu vou colocar na tela aqui, só um momentinho. Tranquilo. Então tá, Prof. Bom dia a todos. Eu sou o pedagogo Bruno. Esse é o meu primeiro ano como pedagogo, então tá tudo sendo muito novo, tudo um desafio, né? Eu estou fazendo minha implementação aqui no Colégio Cívico Militar Olímpio da Cara, aqui em Cascavel, e a turma que eu escolhi fazer essa implementação foi o terceiro ano com recomposição de aprendizagem de português, tá? Eu escolhi essa turma e essa prof em específico porque a turma é uma turma muito boa, a turma tem um núcleo de grêmio estudantil, e a prof, ela é madeira de formatura deles, então o relacionamento deles é muito bom. Então eu escolhi essa turma justamente por ser um pouco mais fácil de trabalhar, tá? O meu diagnóstico inicial para fazer análise de dados, né? Foi constatado que aqui na nossa escola, no SAEB de 2023, a maioria dos alunos do terceiro ano estavam no nível 5, né, que é um nível um pouco acima da média, né? A gente até se surpreendeu quando a gente fez essa análise, porque os nossos terceiro anos esse ano são muito diferentes desse terceiro ano de 2 anos atrás. Eles são um pouco mais
mas um pouco mais para trás, infelizmente. Então a gente vai ter bastante trabalho, né? O objetivo, né, da minha implementação na hora de atividade foi identificar quais problemas que a professora estava tendo na hora de aplicar as atividades. Porque apesar dela ter um relacionamento muito bom com a turma, sempre acontece, né, de ter alguns probleminhas. E o maior desafio da professora em si é conseguir fazer a separação dos alunos por grupos, por níveis, já que ela não tem um segundo docente. A gente ainda não tem um segundo docente suprido aqui na escola, então ficou um pouco difícil para ela. Então a gente elaborou estratégias em hora de atividade para fazer isso acontecer, né? Como é uma turma pequena e a gente tem bastante figuras líderes na turma, bastante alunos responsáveis, a gente conseguiu fazer separações de grupos, vocês podem ver na imagem aí, que tem poucos alunos, a separação de grupos com alguns alunos fora da sala, né? Eles conseguiam fazer a parte deles sem precisar estar ali com a professora em cima deles todo momento, porque eles são muito responsáveis, né, em relação a isso. E também um dos desafios que nós tivemos foi esse atendimento à diversidade da turma, porque é difícil um professor só trabalhar vários níveis ali, né? Mesmo que a turma seja separada por grupos, né? Mas até que foi tranquilo, né? Na atividade que a professora se propôs. Nesse dia a atividade era que, do setor número 11, se não me engano, que eles teriam que ler um trecho de um livro e explanar para a turma, né? Cada um deles receberia um trecho, explanar para a turma, eles discutiam os trechos entre si, e cada um explanava para a turma o que o seu trecho significava, né? Com as palavras deles, né? Como eles tinham compreendido aquilo lá. E foi uma atividade muito boa, eles são muito engajados, eles dão opinião para os outros, eles não dispersam, sabe? Uma turma muito boa. Em relação a essa observação em sala de aula, analisando, a professora ela teve um domínio excelente da turma, ela soube gestar o tempo com maestria, não são aulas geminadas, são 50 minutos ali que ela tinha separados, então, nesses 50 minutos, ela conseguiu fazer com que os 21 alunos que estavam no dia apresentassem. Então, para mim, foi incrível, sabe? Um domínio, assim, do tempo e da turma que poucos professores têm. Uma ótima professora, né? Com os alunos engajando, com a utilização do tempo. E os nossos próximos passos, então, será monitorar, né, essa evolução, porque realmente dá para ver que eles estão evoluindo, eles são um pouco mais devagar, mas dá para ver que eles estão cada vez mais evoluindo com esse engajamento, né? Com essas atividades diferenciadas. Porque a professora, ela não usa só, vou passar aqui no quadro. Ela utiliza mais a ludicidade com eles, e eles gostam muito, né? Porque eles já têm tanta matéria que eles têm que escrever tanto, então quando tem algo diferente, para eles é sensacional, né? E também tentar replicar essas estratégias que nós trabalhamos com a professora Gabriela aqui, nas outras recomposições e em outros componentes mais para o futuro, tá bom? Então, essa foi a minha apresentação, professora. Eu só quero, para finalizar, agradecer a todas as experiências que nós trocamos aí nesses encontros. Muito obrigado a todos. Legal, parabéns pela tua implementação, ficou muito boa, né? Bacana. Agradecemos aí também, né? A participação de todos vocês é sempre muito importante, tá? A Josefa agora, próxima a apresentar. Oi, Oi. Eu sou pedagoga Josefa, trabalho no Colégio Estadual Jardim Gisela, de Toledo. Antes, desculpe, prof, você pode compartilhar para mim, fazendo favor? Claro, vou deixar. Então tá, dado o tempo, né, a gente vai fazendo uma explanação ali mais rápida. Então, como eu disse, né, trabalho no Colégio Estadual Jardim Gisela, da cidade de Toledo, núcleo regional de Toledo também. Eu escolhi para fazer a implementação no 9º ano do ensino fundamental, na recomposição de aprendizagem de língua portuguesa, tá? Assim, ao longo dessa nossa jornada, eu diria que esse nosso trabalho, ele teve início lá em fevereiro. A nossa jornada de estudos, nesse período, ele veio todo de encontro ao trabalho que a gente desenvolve na escola. Então,
A gente fez essa implementação agora, mas na realidade esse nosso trabalho, ele teve início lá em fevereiro, no dia de estudo e planejamento, que a gente teve que explicar para os professores dessas 2 novas unidades curriculares, né, que fazem parte da matriz curricular, para os 9º e 3º anos. Daí também tivemos a necessidade de, logo na primeira semana de aula, a gente já entrar nas salas, explicar para os estudantes, apresentar, né, os índices e o nível da escola. Assim, nossa escola está no nível 4, né, é um nível bom, só que a responsabilidade daí se torna maior, né, que nós temos que manter, e não só manter, como o nosso objetivo, a nossa meta é aumentar, subir de nível, né, então é uma responsabilidade bastante grande. Na sequência, também a gente realizou reunião com os pais, para explicar para os pais o objetivo dessa nossa... Apresentar para os pais, né, as 2 unidades curriculares novas, o objetivo, e explicar, né, referente ao SAEB, para que os pais tenham esse entendimento e possam acompanhar, dar, assim, apoio para os filhos, né, para que eles assumam também um pouquinho dessa responsabilidade, né, e depois a gente fez todo esse trabalho e depois agora para a implementação desse nosso trabalho, a gente iniciou ali com o assessoramento da hora-atividade do professor, né, então, como eu disse, a gente optou pelo 9º ano, na RA de língua portuguesa, com uma professora que ela é bem dinâmica, né? Ela sempre trabalha metodologias ativas. Nesse momento, nós não tínhamos recebido ainda o 2º professor, né? Que veio ali nessa unidade curricular de recomposição. Nós ainda não tínhamos esse 2º professor. Então, a gente trabalhou ali com a professora, trocamos ideia quanto ao descritor que ela percebeu, né, que os alunos tinham maior dificuldade. Apresentamos também, de acordo com o nível em que nossa escola se encontra, nós apresentamos quais as competências e habilidades que os nossos estudantes precisam desenvolver para que eles possam, né, subir de nível, melhorar os índices, né, e melhorar a aprendizagem. A gente fala em índices, mas o objetivo maior é melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes. Após esse assessoramento da hora-atividade, a gente já agendou, né, a observação da sala de aula, e nessa observação da sala de aula, a professora estava trabalhando com os materiais da Certa Brasil. Então, a frente escolhida ali para a nossa observação foi a participação e interação dos estudantes. Mas a gente observa o ambiente como um todo na sala de aula, né? Então, a professora, assim, como já disse, é uma professora dinâmica. Então, ela fez, assim, os encaminhamentos da aula muito bem feitos, e eles iniciaram as atividades no caderno, né, naquele material que eles têm da Certa Brasil, e, como vocês podem observar, os alunos estavam daquela forma bem tradicional ali, enfileirados, né, um atrás do outro, mas nem por isso, assim, eles deixaram de participar. Então, a professora fez uma leitura dinâmica, e, em seguida, cada aluno lia um parágrafo, e ela utilizou daquela metodologia Mostre-me, na correção das atividades. Então, conforme ela ia fazendo a correção, os alunos
levantavam as plaquinhas, né? Então, assim, a gente percebeu uma ótima participação de todos os alunos. Eu diria assim, né, que daí foi trabalhado no feedback com a professora. De repente, não foi aquela aula que eu queria assistir, né, que é aquela, como a gente vem comentando e falando sempre, alunos distribuídos de forma diferente na sala, uma dinâmica diferente. Porém, assim, foi positivo porque a gente pôde trabalhar com a professora, né, fazendo uma crítica construtiva, bem legal, que ela entendeu, e uma semana depois da nossa observação, foi contratada a professora, a segunda professora, né? Então, assim, ali foi muito válido, porque elas já estão, né, depois dessa observação, elas já estão pensando nessa dinâmica de separar a turma em grupos, para desenvolver um trabalho, assim, conjunto, né? Então, foi bem válido, né, por esse ângulo, tá? Então, assim, falando dos nossos encontros, assim, foram muito produtivos, né? Fazer a minha palavra das outras colegas também, agradecer muito a professora pela forma de encaminhamento, né, dos encontros, foi muito produtivo, muito bom, e o legal, assim, que tudo que a gente vê, esse compartilhamento, ele vem de encontro com a nossa prática, então nos auxilia bastante. Então, assim, o mais legal, assim, é o compartilhamento, não só de experiências, a troca de experiências entre colegas, mas também toda aquela documentação, aquela fundamentação teórica que o curso nos traz, ele nos auxilia muito, sabe, professora? Então, agradecer à professora, aos colegas, né, pela participação. Eu encerro aqui minha apresentação. Não sei se tem alguma observação, professora. Não, ficou ótimo, ficou excelente, parabéns. Ficou muito boa a implementação, as observações. Parabéns, Obrigada. bacana. E agora vem a Ione. Ione está online? Bom dia, estou sim. Está me ouvindo, professora? Estou ouvindo. Ótimo, já apresento aí a minha tela. Apareceu aí, professora? Apareceu, só não está aparecendo o teu trabalho, está aparecendo uma outra aba. Espera aí. Só você mudar lá em cima. Mudei agora. Não mudou ainda na tela. Eu devo ter mudado lá na apresentação. E agora? Agora sim. Sim? Uhum. Só colocar lá na apresentação. Então, bom dia, meu nome é Ione, eu trabalho no Colégio Cívico-Militar Barão de Capanema, da cidade de Prudentópolis, que pertence ao NRE de Irati. Eu escolhi para trabalhar na implementação a terceira série do ensino médio. De manhã, no colégio, eu trabalho com as primeiras séries, a gente divide as turmas aqui entre as pedagogas,
e eu trabalho com as primeiras séries. Então, eu tive que fazer uma parceria com a minha colega, né, que é responsável pelas terceiras séries, para fazer a minha implementação. Nós focamos mais na docência compartilhada. São professoras que já trabalhavam na educação, são PSS, portanto, já trabalhavam na educação há algum tempo, têm uma certa experiência, mas não tinham experiência em trabalhar juntas, né? Tanto é que uma é do componente curricular de química, né? E a outra de física. Então, matemática em si, né? A formação delas não é em matemática. Então, é um desafio para elas, né? E para nós também. A dificuldade, né, que a gente tem em relação à docência compartilhada é o entendimento das professoras em relação aos descritores, né, o trabalho com os descritores, o trabalho com os níveis de aprendizado. Então, para elas não estava muito compreensivo isso. Então, a gente, no acompanhamento da hora atividade, né, procurou detalhar para elas, né, o nível de proficiência do colégio, os níveis de aprendizado e os descritores, né, do componente curricular de matemática. Então, a gente foi construindo juntas ali, um conhecimento a respeito disso. A turma, né, é uma turma boa de se trabalhar, né, segundo a minha colega que acompanha há mais tempo a terceira série, é uma turma que tem um bom rendimento, que apresenta um bom rendimento desde a segunda série. Então, e assim, um bom comportamento também, eles fazem tudo que propõe a eles. As professoras têm dificuldade porque alguns alunos, né, dormem na sala de aula, né, e não participam das atividades. Essa era a queixa das professoras. São professoras, assim, dedicadas, excelentes, um trabalho excelente em sala de aula, elas já propunham em anos anteriores, né, trabalho nas respectivas disciplinas que elas trabalhavam. Mas, assim, o desafio é o trabalho conjunto, né? É saber separar os alunos, né? Dividir os alunos por níveis de aprendizado e trabalhar, né? De forma proativa ali, juntas. Mas elas se dão bem, né? São professoras que se dão bem, assim, e pela conversa que nós tivemos no acompanhamento da hora atividade, elas consegue ter um entrosamento e planejar as atividades em conjunto. Com perfis diferentes, né? Porque não tem como ser igual, né? São perfis bem diferentes das duas ali. Uma é mais proativa, aceita mais as sugestões, né? Que a gente tem para oferecer ali para elas, enquanto a outra já é mais retraída, não tem um pouco mais de medo, né? De aceitar inovações, mas mesmo assim foi bem tranquila a conversa. Na observação de sala de aula, quando a gente combinou a observação de sala de aula com elas, nós evidenciamos para elas que o foco seria, né, o entrosamento dos alunos ali, a participação dos alunos durante as atividades e a metodologia utilizada, né, mais ainda a participação dos estudantes, que era o que elas mais reclamavam, né, durante as aulas delas, que a participação. Então, quando a gente foi fazer a observação, a gente observou que elas entravam não, desculpe, elas conseguia, né, circular entre os alunos ali, elas fizeram uma metodologia por pares ali para aplicar atividade, e elas circulavam bem pelos alunos ali, qualquer dificuldade, elas conseguiam sanar a dificuldade dos estudantes, aqueles que perguntavam. Mas a gente percebeu assim, umas conversas paralelas entre os alunos, depois de um certo tempo, sabe? Foi perdendo ali o foco da atividade e foram conversando
paralelamente ali e não teve uma reação por parte delas nesse sentido. Então, no feedback formativo, a gente expôs isso para elas, né, tranquilamente, que elas poderiam, de repente, estar perguntando mais para eles, né, sobre o conteúdo, sempre ali dando uma atenção especial a essas conversas paralelas, né, que acabavam atrapalhando os outros estudantes. Mas assim, professora, eu também vou ser breve, a implementação foi tranquila, e eu gostei por ser turma que eu não atendo, assim, para mim foi um desafio, na verdade, porque a recomposição, embora a gente tenha falado desde do ano passado e da formação do início do ano letivo, né, para mim ainda não estava tão internalizada assim. Então, fazer os passos da implementação, assim, para mim, além de ser um desafio, foi muito bom que eu pude aprender mais, né, aprender mais sobre a recomposição, principalmente sobre a docência compartilhada. Nós temos uma turma de terceiro ano aqui que não tem o professor de recomposição de aprendizagem, o docente 1, só tem o docente 2, então é mais um desafio que a gente tem enfrentado aqui na escola. Temos turmas aqui que não têm a quantidade suficiente de alunos para ter o docente 2, também é outro desafio que a gente enfrenta aqui na escola em relação à recomposição de aprendizagem. Mas, assim, eu consegui aprender um pouco mais em relação a isso, ter uma vivência na recomposição de aprendizagem, entender um pouco mais a docência 2 ali com a minha colega, que na verdade, eu mais acompanhei ela, sabe? Falar bem a verdade. Então, ela que foi me orientando ali, a gente foi se ajudando ali, eu pude acompanhar ela e também colocar algumas observações em relação à metodologia, à participação dos estudantes. Mas, assim, eu pude ter uma experiência bem boa em relação à recomposição da aprendizagem da docência 2, principalmente, que era o nosso foco ali. É isso. Bacana. Parabéns pela implementação, ficou muito bom. Parabéns. Ficou bem bacana. Pessoal, então eu quero agradecer, né? Passamos um pouquinho, bastante já do horário, mas precisava, né, finalizar com a turma. Então, conseguimos finalizar. Quero agradecer a paciência de vocês, tá? Aos que conseguiram permanecer, aos que não, né, por conta do horário, né, precisaram sair tranquilo, né? Já tinha dado horário mesmo, mas quero agradecer, né, a todos pela participação, pela paciência, pela dedicação de vocês, tá? Vou ver depois as taglines de vocês com carinho, tá? Vai ficar armazenada no Drive. Convido a vocês, então, a participar da segunda jornada, tá? Um grande abraço, gente, para vocês, tá? Aviso vocês pelo WhatsApp lá quando abrir a inscrição, tá bom? Não gosto de despedida, então eu não vou me despedir assim, porque tenho certeza que eu vou ver vocês na segunda jornada. Gente, um grande abraço, um beijo, fiquem bem e até a próxima. A gente vai se falando, tá bom? Com certeza vamos estar juntas novamente, professora. Você é muito 10. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu dinamismo, pelo seu carisma. Muito obrigada, professora. Até a próxima. Imagina, Até, gente, muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Até.